Isaías 53, versículos 1 ao 3, a pessoa, 4 ao 9, os sofrimentos, 10 ao 12, a humilhação e a exaltação de Cristo, minuciosamente descritas com as bênçãos de sua morte pela humanidade. Versículos 1 ao 3. Em nenhuma outra parte do Antigo Testamento se profetiza tão clara e plenamente como este capítulo, que Cristo deveria sofrer e em seguida entrar na glória. Porém, nessa data poucos discernem e reconhecem o poder divino que acompanha a palavra. Os pecadores desprezam a notícia mais importante e autêntica da salvação através do Filho de Deus. A vil condição a quem se submeteu e a sua manifestação no mundo não concordam com as ideias messiânicas que os judeus tinham formado. Esperava-se que ele viesse com pompa. Ao invés disso, cresceu como uma planta, silenciosa e inadvertidamente. Ele nada tinha da glória que alguém houvesse pensado encontrar nele. Toda a sua vida foi externamente humilde e penosa. Feito pecado por nós, viveu a sentença pela qual expôs o pecado. Os corações carnais não contemplam nada que os interesses no Senhor. Mesmo por muitos de seu povo, continua sendo desprezado e rejeitado em relação à doutrina e à sua autoridade. Versículos 4 ao 9. Nestes versículos há um relato dos sofrimentos de Cristo, também do propósito de seus sofrimentos. Foi por nossos pecados e em nosso lugar que Jesus sofreu. Todos temos pecado e caído da glória de Deus. E por nossos maus caminhos merecemos todos os castigos e dores, até mesmo os mais severos. Quando lançamos nossos pecados sobre Cristo, somos salvos da ruína à qual seríamos submetidos por causa do pecado. Essa expiação seria feita por nossos pecados e é o único caminho de salvação. Os nossos pecados foram os espinhos na cabeça de Cristo, os cravos em suas mãos e pés, a lança que o feriu. Foi entregue à morte por nossas ofensas. Por seus sofrimentos adquiriu para nós o Espírito e a graça de Deus para mortificar as nossas corrupções, que são as enfermidades da nossa alma. Suportamos nossos sofrimentos mais leves, pois somos ensinados a considerar todas as coisas como perda, por amor a Ele, e amar aquele que nos amou primeiro. Versículos 10 ao 12. Vem e vê como Cristo nos amou. Nós não o colocamos em nosso lugar. Ele mesmo se colocou. Assim, tirou o pecado do mundo ao levá-lo sobre si, submeteu-se à morte, o que para nós é pagamento do pecado. Observe isso na graça e na glória de seu estado de exaltação. Cristo não encarrega nenhum outro de cuidar de sua família. Os propósitos de Cristo realizarão e prosperará aquilo que foi empreendido, conforme o beneplácito de Deus. Ele se ocupará de cumpri-lo na conversão e salvação dos pecadores. Há muitos a quem Cristo justifica, pelos quais deu a sua vida como resgate. Pela fé somos justificados. Deus é ainda mais glorificado. A livre graça é promovida, o ego é abatido e a nossa felicidade é assegurada. Devemos conhecê-lo e crer naquele que levou os nossos pecados e nos salvou, e submergirmos debaixo da carga, levando-a sobre si. O pecado e Satanás, a morte e o inferno, o mundo e a carne são os poderosos inimigos que ele venceu. Certamente o Redentor possuirá aquilo que o Pai preparou para ele. Quando levou o cativo o cativeiro, recebeu dons para dar aos homens. Enquanto examinamos os sofrimentos do Filho de Deus, lembremos-nos de nossa longa lista de transgressões e consideremos-lhe sofrendo sob o peso de nossa culpa. Aqui se lança um fundamento firme
sobre o qual o pecador temeroso pode descansar a sua alma. Nós somos a aquisição do seu sangue e as obras de valor de sua graça. Por isso, ele intercede continuamente e prevalece, destruindo as obras do diabo.